Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com despesas obrigatórias de caráter continuado. Muita atenção. Primeiramente, a gente tem um conceito. Você está vendo aqui que eu usei 3 círculos. Cada círculo desse tem uma parte do conceito. Primeira parte do conceito, despesa corrente. Despesa corrente. Segunda parte do conceito, cria uma obrigação por um prazo superior a 2 exercícios, ou seja, uma obrigação superior a 2 anos. Gera obrigação maior que 2 anos. E terceira e última, derivada de lei, medida provisória ou ato normativo. Derivada de lei, medida provisória ou ato normativo. E aí, deixar bem claro, só vai ser despesa obrigatória de caráter continuado quem ao mesmo tempo atender esses 3 conceitos, ou seja, quem estiver na interseção, quem estiver aqui. Quem estiver nessa interseção vai ser considerado despesa obrigatória de caráter continuado. E aí, quando você está diante de uma despesa obrigatória de caráter continuado, na fase de proposição legislativa, quem propõe esse tipo de despesa deve atender 4 requisitos. Quais são os 4 requisitos? Primeiro, avaliação do impacto orçamentário e financeiro para o ano de referência e os 2 seguintes. Ou seja, eu tenho que ter avaliação. Eu não estou dizendo que a avaliação vai ser boa, mas tem que ter avaliação. O segundo requisito, demonstrar a origem dos recursos. De onde vai vir o dinheiro para cobrir isso aí? Tem que ter isso aí. Aí você tem o terceiro requisito. O terceiro requisito, ele pode parecer que é igual ao primeiro, mas não é. Porque uma coisa é você ter uma avaliação. Outra coisa, que é o terceiro requisito, é demonstrar que as metas fiscais não vão ser prejudicadas. Não vai ter impacto sobre as metas fiscais. Demonstrar que as metas fiscais não serão comprometidas. Aí aqui eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, memória de cálculo da metodologia, memória de cálculo e compatibilidade com o PP e com a LDO. Então aqui, metodologia mais memória de cálculo e o outro item seria compatibilidade com o PPA e LDO. Então, compatível com PPA mais LDO. E chegamos na última. A última é medidas compensatórias. As medidas compensatórias aqui, na despesa obrigatória de caráter continuado, sempre são obrigatórias. Então, repetindo. As medidas compensatórias aqui, na despesa obrigatória de caráter continuado, sempre são obrigatórias. Então, medidas
compensatórias. Que é diferente, por exemplo, da renúncia de receita. Na renúncia de receita, a medida compensatória ela não é obrigatória, porque você já pode ter considerado o impacto da renúncia na elaboração da LOA. Por outro lado, aqui você tem dois tipos de medidas compensatórias. Aumento de receita e redução de despesa. E aqui tem outro detalhe. A despesa só pode ser implementada quando isso aqui começar a ser implementado. Ou seja, é condição prévia para implementação. É condição prévia para implementação. Pronto. Agora, esse monte de regra aqui não vai se aplicar em duas situações. Primeira situação, serviço da dívida. Só que esse termo aqui, serviço da dívida, ele não é o mais preciso. Por quê? Porque a gente está falando de despesas que são correntes, obrigação superior a 2 anos, derivada de lei, medida provisória normativa. Quando eu falo serviço da dívida inclui juros e inclui a amortização do principal da dívida. A amortização do principal da dívida é despesa de capital, nem entra aqui. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? A LRF, nesse ponto aqui, ela não foi tão precisa, ela deveria ter usado o termo juros. Mas ela usou o serviço da dívida. Então, cuidado na sua prova, porque serviço da dívida é considerado uma das exceções da despesa obrigatória de caráter continuado, exceção essa na qual você não precisa seguir esses requisitos. E aí você tem também, além do serviço da dívida, você tem outra exceção, que é a revisão geral anual. A revisão geral anual é uma despesa obrigatória de caráter continuado, não precisa em tese seguir esse requisito, só que você tem um detalhe. Lembra que num dos blocos, nas chamadas anteriores, a gente falou de despesas em geral? Um dos critérios que está na despesa em geral, qual é? Avaliação do impacto orçamentário e financeiro para o ano de referência dos dois seguintes. Então, essa avaliação do impacto, ela vai entrar, por exemplo, na revisão geral, lá nas despesas em geral. Perfeito? Seria isso. Então, a gente encerra por aqui tudo que você precisava de saber de mais importante sobre despesa obrigatória de caráter continuado. Até a próxima.